Boa tarde, Davi, tudo bem? Meu nome é Carla, eu sou ex-obreira da Igreja Universal. Eu entrei na igreja bem menina, eu entrei na igreja quando eu tinha 13 anos. Na época, eu tão pequena, eu já tinha uma missão de trazer paz para o meu lar. Eu já tinha uma mente assim religiosa, sabe? Não era frequentadora de igreja nenhuma, embora eu, quando criança, eu fiz crisma, mas eu não gostava muito de igreja, não gostava muito de liturgia, essas coisas, sabe? Então, assim que eu fiz crisma, eu fiz por causa da minha mãe, então eu fiz para agradá-la. E assim que eu fiz, eu nunca mais fui na igreja, nunca mais fui. E quando eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu comecei a fazer um bico na casa da minha tia. A minha tia já era da Universal, a minha tia tinha uma condição financeira boa, então eu achava que tudo aquilo era porque ela ia na igreja. Era só ela, o marido dela e o meu priminho, que era recém-nascido na época. Então ela me convidou para eu ajudá-la com o bebê. Então era aquela casa nova, tudo novinho. Era um ambiente de paz mesmo, né? Ao contrário da minha casa, né? Que ela estava sendo construída. Nós éramos em 4 irmãos, então automaticamente era aquela turbulência todo dia, né? 4 crianças, 4 adolescentes dentro de casa, né? Então a minha tia era o meu refúgio. Eu gostava muito de correr, ir para casa dela, mesmo quando eu não estava trabalhando, eu gostava de ir lá. Então ela me convidou e eu passei aí. Foi meu primeiro contato, né, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, porque até então era, entre aspas, católica, né? Então foi onde eu aprendi que nós teríamos que buscar a Deus. Foi meu contato, né? E eu fui como muitas meninas, eu ficava enfiada na igreja. Eu ficava de domingo a domingo na igreja. E na época, foi uma época difícil, porque eu fui tia da escolinha. Hoje eu raciocino, né? Como que pode eles colocar uma criança para poder olhar outras crianças? Era dessa forma. Eu era responsável, fazia bolo para as crianças, fazia jejuns longos. Uma vez eu fui fazer um bolo para levar para as crianças, o bolo estava tão cheio de açúcar que as crianças falavam: Nossa, tia, você colocou muito açúcar. E assim, e na época eu arrumei um emprego muito bom. Eu com 12, 13 anos, naquela época a gente podia trabalhar, né? Hoje tem um jovem aprendiz, mas naquela época você poderia trabalhar no tempo integral. Então, foi aonde eu não tinha paz para trabalhar. Eu trabalhava numa farmácia, uma farmácia muito bem estabelecida, sabe? Uma farmácia muito bem estabelecida já, muito conhecida. Eu vou falar o nome, eu não vou falar o nome não, né? E na época as obreiras falavam para mim: Nossa, como pode você trabalhar numa farmácia? Isso não é de Deus, não. Remédio não é de Deus. E eu ficava muito angustiada, porque eu tinha uma vida muito ativa dentro da igreja. Então, aí onde passou que domingo eu não podia ir na igreja, não podia estar no grupo de jovens. Eu só sei que eu fiquei 3 meses só nessa farmácia. Eu não tinha, eu ficava angustiada. E aconteceu um episódio que a minha mãe começou a ir na igreja também, tadinha. A minha mãe tinha um problema seríssimo do coração. A minha mãe tinha uma válvula onde ela tinha que fazer uma cirurgia e tomar um remédio para o resto da vida. Pois na época a minha mãe acreditou que ela estava curada e ela deixou de tomar o remédio. E um dia, saindo da igreja, ela passou mal. Um obreiro de bicicleta foi correndo lá no meu trabalho avisar que a minha mamãe estava passando mal. E daí ela foi para a UTI, ficou 20 dias na UTI e ela nunca mais retornou. A minha mãe morreu. Na época, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu não tenho as informações, Davi, que você passa para o povo hoje, que nós poderíamos ter processado. Resumindo, a minha mãe largou 4 crianças e meu pai sozinho tendo que trabalhar. Meu pai, tadinho, ia trabalhar de manhã e voltava só às 5 horas da tarde. Eu, na época, eu estava no terceiro ano do segundo grau. Eu quase repeti, porque
Eu acordava de manhã para ir para a escola, e lógico que eu não aguentava acordar cedo, né? Eu ficava enfiada na igreja. E a minha mamãe, coitada, ela que ajudava a gente. Mãe é tudo, né? Mãe que apronta para ir para a escola, mãe que arruma para ir na escola. E eu logo depois, quando a minha mãe faleceu, eu não tive luto. Eu não tive um momento de luto, porque eu ficava enfiada na igreja. E aquela angústia que eu tinha, eu achava que era demônio. Eu passava processo de libertação na igreja, uma hora estava bem, outra hora não estava. Eu não tive luto, Davi, eu não tive luto na igreja. Na igreja já não se permitia ter tristeza, não se permitia ficar angustiado, porque tudo era demônio, tudo era demônio. E quando a minha mãe faleceu, o meu pai se casou de novo, né? Deus preparou um outro casamento para ele. E a minha madrasta, ela não concordava. Minha madrasta não aceitava de jeito nenhum o que eu fazia na igreja. Várias vezes a minha madrasta me pegou no centro da cidade vendendo brigadeiro. Vendendo brigadeiro. Quando meu pai me via fazendo isso, eu tinha vontade de chorar. Porque eu morria de vergonha. Mas não adiantava, eu continuava. Meu pai ficava muito chateado comigo. Meu pai falava: Carla, você dá mais ouvido ao pastor da sua igreja do que o seu pai. E meu pai falava: quem autorizou você a ser tia da escolinha? Quem autorizou? Eu não deixei. Quem autorizou você a ser obreira? Fui obreira por 14 anos. E meu pai ficava muito chateado. Ficava muito chateado mesmo. Meu pai, hoje entendo, meu pai podia ter chamado a polícia, podia ter feito alguma coisa, né? Só que para nós da igreja, era o demônio. Não, o diabo tá usando seu pai. Eu fiquei por muitos anos sem saber o que era um final de semana em família. Fiquei muitos anos assim. E por eu não concordar com meu pai, por achar que o meu pai estava me perseguindo, a primeira oportunidade que eu tive de casar, para sair de casa, eu casei. Só que assim, no meu pensamento na época, eu casei para servir a Deus. Eu casei para servir a Deus. Meu casamento não ia durar 6 meses. Aliás, eu cheguei a me separar com 6 meses de casado. Porque o meu antigo esposo, ex-marido, ele era fanático na igreja. Ele era fanático, ele vendia a nossa cama, né? Várias vezes a gente dormiu no chão. Nós não tínhamos R$5 para comprar um lanche. A gente não tinha. E na época ele ainda por cima, para ajudar no fanatismo, como ele era muito dedicado, ele chegou a ser líder de jovens, né? Responsável por tomar conta dos jovens. Aí que era uma tristeza mesmo, né? Porque a gente ia na igreja de manhã, domingo de manhã, e a gente voltava só de noite. E com isso, eu continuava vendendo meus brigadeiros. Davi, senhor Davi, até hoje, eu tenho mancha na pele do sol, né? De tanto ficar no sol. Teve uma época que Deus teve misericórdia de mim e eu arrumei um trabalho muito bom também, muito bom. Onde eu comecei a cuidar, né? Cuidar da minha pele, passar ácido no rosto. Eu sei que nós sabemos que hoje ácido não é bom. Mas de domingo tinha que evangelizar. De domingo tinha que evangelizar. O que acontecia? Tomava todo aquele sol, minha pele ficava cada vez mais manchada. E uma vez eu fui questionada pelo pastor por que eu não estava evangelizando. E lógico, meu ex-marido fanático não aceitava aquilo. Não aceitava. E com essas turbulências, cuidar de grupo de jovens, vender brigadeiro na rua. O que aconteceu? Eu não tinha tempo para limpar minha casa. Eu não tinha tempo de limpar a minha casa. Aí uma vez eu comecei a mudar. Comecei a falar, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. E o pastor veio conversar comigo, ele falou, não, você está errada, você tem que estar onde seu marido está. Uma ocasião, senhor Davi, eu fui chegar em casa, a gente ia dormir depois da oração da meia-noite. Hoje a gente sabe que essa oração é tudo gravada, né? Coitado daquele que acredita que o bispo de Macedo tá ao vivo ali para orar, né? Então, além da gente ficar até tarde na igreja, a gente ainda esperava a oração da meia-noite. Numa ocasião dessa, eu coloquei uma costela para cozinhar. Eu apaguei de cansaço. Eu não dormi, eu desmaiei. Quando eu acordei, a casa tinha fumaça para a casa inteira.
Por misericórdia, eu consegui jogar a panela lá fora. Aquela panela ia explodir dentro de casa. Tamanho era a minha canseira, o meu desgasto. E isso, Davi, eu tinha apenas 19 anos. 19 anos. Quando acontecia de parentes do meu ex ir me visitar, eu passava vergonha na minha casa, porque a minha casa era suja. A minha casa era suja, eu não tinha tempo de limpar a minha casa. Eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Meu ex-marido, ele era muito trabalhador, e isso eu não posso falar mal dele. Ele era muito trabalhador. Só que quanto mais ele ganhava, mais ele deixava na igreja, mais ele deixava. E era sempre assim, né? Campanha em cima de campanha. Isso daí eu tô falando do ano de 2000. No ano de 2000. Naquela época, não se usava cartão de crédito como hoje, né? Hoje é muito difícil a gente andar com dinheiro. Naquela época se usava muito carnê, né? Carnê, parcela em tantas vezes. Então, o que acontecia? Numa campanha Fogueira Santa mesmo, na campanha mesmo Fogueira Santa, a gente vendia todos os nossos móveis da casa, vendia tudo, tudo, né? Porque se usava muito microsystem, né? Aparelho de som, era o que os moços, né, mais gostavam de ter em casa, era o microsystem, né? Carrossel, aquela coisa assim, era uma coisa muito cara. Meu, antes da gente começar, a gente parcelava geralmente em 12 vezes, às vezes estava na quinta, quarta prestação, chegava na próxima campanha, já se vendia, já se vendia. Então, de tanto remar, chegou uma época que meu casamento não ia mais pra frente. Não foi. Eu estava lutando sozinha contra o modelo da igreja. Chegou uma época que eu não pegava mais envelope, participava da reunião dos obreiros. E eu falava, pastor nenhum vai colocar envelope na minha mão. Esse era o meu pensamento. E o meu ex, vira e mexe, ele acabava... Ele era tão fanático, ele era assim, ele era 880. Uma hora ele estava na igreja, outra hora ele estava no mundão. Mas no mundão mesmo, mundão. E tudo isso, Davi, eu com 19, 20 anos. 19, 20 anos. Eu não frequentava a casa do meu pai morava na mesma cidade, eu não ia na casa do meu pai. Tamanho era a minha vergonha, tamanho era o meu olhar. Hoje, eu sou mãe. E a gente sabe quando o filho não está muito bem, a gente sabe quando o filho não está bem. Então eu não ia na casa do meu pai, para o meu pai não olhar no meu olhar e ver que algo estava acontecendo, porque eu não contava nada. Eu não contava. Até que chegou uma ocasião, isso foi em 2008, 2009. Chegou uma ocasião que os nossos uniformes iam ser consagrados no altar, aquela balela toda, né? Eu falo que Deus me resgatou, Davi. Eu sentei no banco da igreja, isso foi numa quarta-feira. Eu estava sentada na igreja, não era nosso uniforme, estava em consagração, né? E eu falei comigo. Eu pensei no meu coração e ao mesmo tempo eu questionei. Eu falei assim, não, hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Isso era 7 horas, a reunião, porque lá na Universal não fala culto, né? Você vê que o negócio lá é tão carnal, que não é culto de adoração a Deus, é reunião. E eu peguei e questionei, falei, nossa, mas aqui então Deus não fala? Eu tenho que ir em outro lugar? E até então, Davi, eu fazia muito voto na igreja, sabe? Eu sempre achava que um dia Deus ia me enxergar, que um dia Deus ia me ver. Nessa época, eu andava de moto, trabalhava de moto, fazia tudo de moto. E eu fui na igreja do meu pai. E naquela noite, Deus falou comigo, Davi. Deus falou face a face comigo. Deus falou. Eu fui numa igreja onde não se compra milagre. Não se faz barganha com Deus. Eu fui numa igreja onde o Senhor Jesus nos chama de cordeirinhos. É assim que nós somos chamados. É assim. E foi muito interessante que eu comecei nessa igreja e ao mesmo tempo eu ia na Universal, porque até então o ex-marido não podia saber que eu estava em outra igreja, não podia saber.
E chegou o tempo da Santa, que eu não falo nem que é santa, né? Chegou o tempo da ceia lá deles, que era um domingo de manhã. E naquele dia eu percebi que eu não sentia mais de tomar Santa Ceia lá. E eu passei a não ir mais lá. Passei a não ir, dei minha carta, falei assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais nessa igreja, estou indo para tal igreja. Foi uma decepção muito grande para ele, foi uma decepção muito grande para minha irmã, coitada, que tá lá até hoje. Os obreiros, que eu achava que eram meus amigos, né? Pessoas que na igreja, na Universal, você faz família mesmo, que você passa a maior parte do tempo lá. Só veio um pastor atrás de mim, um pastor veio. Aí o pastor falou assim, por que você saiu, tal, o que fizeram pra você, tal. Pior que na época não fizeram nada pra mim, sabe, o Davi, assim, diretamente, não fizeram nada pra mim. Porque é o sistema deles, né? É o jeito deles. Aí eu só falei assim pro pastor, na época era o pastor Marcos. No ano de 99, 2000, ele foi o pastor Bambambam na sede de São José dos Campos. Nossa, ele era muito adorado, pastor Marcos. Ele veio atrás de mim e eu falei assim para ele, olha pastor, se você falar para mim que aonde eu tô indo não vou ter salvação, se você falar para mim, olha, não vai nessa igreja que lá você não vai ter a salvação da alma, eu não vou mais, eu volto para o Universal. Mas eu te falo, o pastor não conseguiu falar isso. Muito pelo contrário, ele falou assim, não, mas que adianta ter salvação da alma e você ficar na derrota, né? Eles falam assim que ao vencedor te darei a coroa da vida, né? Eles falam ao vencedor, e você tá morando no barraco? Ao vencedor, mas você tá doente? Então eles julgam que a salvação, ao vencedor, né? Aquele que venceu o pecado, aquele que perseverou até o final, não negou o nome de Deus, não é esses? Não é aqueles que prosperavam. Aqueles que prosperavam, né? Que nunca prospera, né? Ô, Davi, eu tinha um guarda-roupa de criança. De criança. Aonde as minhas roupas, era só uma portinha que cabia minhas roupas. Porque eu não tinha roupa. Eu fui comprar um perfume pra mim quando eu saí da Universal. Eu fui comprar um perfume, que é um luxo, né? Um mimo. Quando eu saí de lá. Eu fui fazer escova no meu cabelo. Olha, uma mulher, moça, novinha de tudo. Fui fazer uma escova no meu cabelo depois que eu saí. Eu trabalhei 14 anos, eu fui 14 anos nessa instituição e por 10 anos, vamos dizer assim, eu não sabia o que era 13º, o que era férias, o que era PLR, eu não sabia. Sabe por quê? Porque todo o meu dinheiro era para a Universal. Quando a família se reunia e falava assim, olha, nós vamos fazer um aniversário surpresa. O que você pode trazer? Eu não tinha condições de dar um trigo. Eu não tinha condições de ajudar em nada. No leite eu não tinha condições. Tanto que quando eu saí da Universal, eu fiz questão, do primeiro ano que eu tava na outra igreja, eu fiz questão de falar assim, não, gente, não precisa ajudar nada não. Deus preparou, tá aqui o bolo. Eu fui entender o que é a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é você ter o carro do ano, você ter uma mansão, não. Prosperidade é você precisar de uma coisa, querer muito uma coisa, algo que está além da sua condição, você dobrar o joelho e Deus vir ao teu encontro, Deus preparar, entregar para você, olha, tá aqui o que você tanto queria. Isso é a prosperidade de Deus. Eu louvo a Deus que eu não tive o meu filho na Universal. Porque se eu tivesse filho na Universal, tadinho, com certeza, os brinquedos dele iam ser sacrificados. Com certeza, o aniversário, a festa de aniversário dele ia ser trocada. Com certeza ele não ia ter. Com certeza ele não ia ter. Hoje o que eu apresento para o meu filho é um Deus que nos chama de cordeirinho, que nos chama de nós de filhinhos e que nos trata com carinho. Não é esse Deus impiedoso, não. Esse Deus impiedoso. Eu acreditava muito nesse Deus, mas ali eu não encontrei. Uma vez eu meditando, fiquei pensando, Senhor, quantos anos dentro da igreja? Quantos anos? Quantas vezes eu não levei rosa para casa, amarrava fitinha no braço, né?
E eu buscava paz, não tinha paz na minha casa. Quantas vezes eu achava que para você vencer o adversário, eu achava que o pastor tinha que colocar a mão na sua cabeça e fazer o demônio manifestar. Quantas vezes eu achava que era só assim que a gente vencia o mal. E hoje a igreja que eu vou, a gente vence o mal pela palavra. Se Deus falar assim, é vida, é vida. Se Deus falar é mudança de cativeiro, é mudança de cativeiro. Se Deus falar, olha, você vai passar por isso, mas eu tô contigo. Eu tô com você, você vai passar pelo fogo, mas eu tô com você. Ao contrário o quê? Da Universal. Universal você não fica doente. Na Universal você não passa prova. Na Universal você não passa luta. Eles falam que você não passa. Mas o que a gente mais passa é prova. É o que a gente mais passa. Então, Davi, esse é o meu relato. Esse relato meu, eu falo com bastante sentimento, mas com bastante gratidão a Deus, por Deus ter me tirado. Deus me arrebatou de lá. Deus me tirou de lá. Tem muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, e eu falo pra vocês, gente, existe outra maneira. Eu questionava. Eu falava assim, meu Deus, não é possível que só tem essa maneira de te servir. Não é possível. Só tem essa maneira. Tem que enfiar a mão no bolso, tem que vender as coisas que eu tenho. Não é possível. Eu questionava dentro de mim. Só que eu não falava pra ninguém, né? Você não vai falar isso pra ninguém, né? Então, pessoal, existe outra maneira de servir a Deus. Deus nos chama de ovelhinhas, cordeirinhos. É assim que eles nos chamam. Hoje, graças a Deus, vai fazer acho que 12 anos. Foi em 2009 que eu saí de lá, que Deus me tirou de lá. E eu falo com toda a força. Depois que eu saí de lá, em nenhum dia da minha vida eu me arrependi de ter saído de lá. Nenhum dia da minha vida eu me arrependi. Senti falta. Infelizmente, quando eu saí da Universal, eu já estava com 28 anos. Eu chorei muito quando eu saí de lá, sabe por quê? Porque eu perdi a minha mocidade lá dentro. Perdi minha mocidade, eu não estudei, gente. Eu não estudei. Tô estudando agora. Agora que eu tô fazendo faculdade, agora, né? Porque depois de uns... Depois que eu saí da Universal, o meu casamento foi embora, né? Porque é impossível, né? Meu marido, ex-marido, preferiu separar, ele que quis separar. Ele também saiu da Universal, só que ele fez ao contrário. Ele não aguentou a pressão, né, de todo mundo ficar perguntando o que tinha acontecido com a sua esposa. Ele foi pro mundão mesmo, foi curtir a vida. E nisso eu fiquei 4 anos solteira. Fiquei 4 anos servindo a Deus, servindo a Deus de verdade, curtindo bastante o restinho da minha mocidade. Hoje é 27 de novembro de 2023. Hoje eu sou casada, muito bem casada. Tenho um filhinho de 5 anos, que hoje ele canta esse hino. Eu sou um cordeirinho e o Senhor Jesus é o meu pastor. Eu sei o quanto é amável o Senhor te chamar de ovelhinha. É amável, é muito bom. Então esse é o meu relato e espero ter ajudado alguém a tomar uma decisão. Boa tarde.